Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, canal YouTube de anime e bem-vindos à review de Kaiju no Kodomo ou Children of the Sea. Antes de mais nada, deixe seu like, se inscreve no canal, aperta o sininho para receber novas notificações e assiste o vídeo inteiro. Assiste o vídeo inteiro porque no meio eu posso soltar um easter egg do nada que você só vai achar se você assistir o vídeo inteiro. Então vamos lá, vamos falar de Kaiju no Kodomo. Kaiju no Kodomo é um filme baseado no seinen de autoria de Daisuke Igarashi. É um mangá que possui alguns prêmios, além de ter concorrido em vários outros prêmios, inclusive competindo aí com Vilão de Saga, entre outros mangás já mais famosos, tá? A arte do Igarashi, ela é constantemente comparada, né, à arte do Miyazaki, que o diretor Miyazaki utiliza nos filmes Ghibli. Então você vai perceber que há uma semelhança estética com riqueza de detalhes, mas há muito mais detalhes também nos próprios personagens. Você vai notar que a quantidade de detalhes nesse filme é absurda, principalmente quando a gente fala de maquinário, de barcos, navios, seres marinhos, entre outras coisas, é tudo muito detalhado. E aproveitando o gancho direção, o filme é dirigido pelo diretor Ayumu Watanabe. Não é o Watanabe que você conhece, mas ainda assim é um puta de um Watanabe. Ele é reconhecido, por exemplo, pelo trabalho dele em Ushu Kyodai, After the Rain e Doraemon. Ele é um diretor bastante competente, renomado, ele é disputado inclusive, e o filme meio que mostra o porquê da escolha desse diretor, tá? O filme é literalmente impecável em direção. Para que tudo isso fosse possível, o estúdio é o 4C, ou 4C. É um estúdio criado em 86, já é um estúdio antigo, e que tem uma característica muito peculiar na indústria de anime, que é basicamente, o estúdio ele foca em 3 tipos de produtos: filmes, OVAs e animes shorts para web, mas principalmente filmes. O grande negócio deles são filmes. Os animes mais famosos deles são Detroit Metal City, Memories, que é em conjunto com a Madhouse e é um trabalho muito criado pelo autor e diretor de Akira, e o diferentão que é o Tekkon Kincrete. Outra característica do estúdio é de dar total liberdade para diretor, animador, tá? Eles têm uma estrutura muito boa e isso permite que haja uma criação muito grande, uma criatividade muito grande. Então isso meio que dá uma característica individual para cada obra. Se você for ver todos os filmes do estúdio Force, você vai ver que todos eles são praticamente diferentes. Possibilita, né, um visual único e animações fluidas, com detalhes, assim, que eu posso dizer, impressionantes. E, assim, isso é muito bem exemplificado em Kaiju no Kodomo. Outra característica muito importante em Kaiju no Kodomo é a trilha sonora. E a trilha sonora é feita por uma pessoa muito renomada, que é o Reijou Isaishi. Ele é o responsável por praticamente todas as trilhas sonoras dos estúdios Ghibli, tá? Então, filmes como Mononoke Hime, Chihiro, Meu Amigo Totoro, Náusea, enfim, tudo ele que fez trilha sonora. Então ele tá nesse filme também, e a trilha sonora é muito importante nesse filme. E agora, saindo um pouco dessas características externas do filme, digamos assim, quem tá produzindo, o que tá sendo feito, vamos falar sobre o filme em si, e essa parte vai ser bem longa. Eu espero que vocês acompanhem junto comigo esta review de Kaiju no Kodomo, Children of the Sea. No primeiro momento, a gente é apresentado a Ruka. A Ruka é a protagonista. E a gente é apresentado a justiça e injustiça da realidade dela na escola. Ela apanha quieta, isso é um aspecto muito importante para o filme a partir dali. E ela vê situações como outra pessoa que apanhou e chorou é tratada como inocente, como vítima. E ela que apanhou e ficou quieta, ninguém olha, ninguém repara, né? Então, ela que se levanta sem reclamar e toma a atitude de revidar, ela é taxada como culpada e reclusa. O próprio professor dela, por exemplo, ele prefere julgá-la, ele não olha para ela, ele não há uma comunicação entre os dois. Ele fica na bolha dele, nos conceitos que ele já tem sobre a Ruka, e de que ela é uma pessoa que sempre causa problemas, sabe? Então é sempre culpa dela. Então isso já está sendo colocado como é assim que as pessoas enxergam a Ruka. Mas por quê? Por que as pessoas enxergam a Ruka assim? A própria Ruka, ela sabe que a atitude dela de revidar é culpa dela, por exemplo, tá? Mas ela sente injustiça em não poder revidar uma agressão feita a ela, certo? E ela ser taxada como culpada
quando há outros culpados também. A pessoa que machucou ela também é culpada, mas ela não se expressou, ela não chorou, ela não fez com que as pessoas vissem que ela estava machucada. Então as pessoas não enxergam que ela está machucada. A gente enxerga porque a gente tá vendo o filme, mas as pessoas ao redor não enxergam. Então a maneira de ela se expressar essa insatisfação, a maneira que ela encontrou para isso foi se afastar da escola, do jogo de handball que ela gosta. Só que isso faz com que ninguém tenha acesso a essa insatisfação dela, ou ao senso de injustiça dela, que ela considera injusto o que aconteceu. Ninguém tem acesso além dela. Ela não sabe como dizer para os outros que ela foi machucada e que ela está se sentindo mal. Muito também porque ela já assimilou para si que ela está sempre errada, porque as pessoas sempre acham que ela está sempre errada. Então ela já meio que pegou isso pra ela. Então sempre ela acha que as pessoas vão achar que ela tá errada. Então ela não discute mais, ela não pergunta mais, ela não se comunica mais, ela não fala mais que ela tá se sentindo mal. Então por tudo isso, e isso a gente vai aprender durante o filme, que também é uma questão de relação familiar, porque essa comunicação também não acontece na família. Então devido a tudo isso, ela não se expressa, ela não se comunica, e quando ela não se comunica, as pessoas também não têm acesso ao que ela sente. E um grande exemplo disso é quando ela corre, como se estivesse fugindo da injustiça da escola. Você tem uma cena, inclusive, que é os sinais vermelhos, aí ela cai, e tudo isso meio que indica essa falta de comunicação dela, ela passar o que ela é para os outros conseguirem também enxergar quem ela é, né? Porque também parte dos outros isso, não é só uma coisa dela. Essa falta de comunicação entre ela e o externo tá parando a vida dela. Ela não consegue andar pra frente com tanta injustiça e com essa sensação de dois pesos e duas medidas. Mas o que ela faz? Ela não sabe se comunicar, ela não sabe se expressar, ela não consegue se expressar, ela tem medo disso. A partir dessa definição do que o anime quer falar, que é literalmente sobre comunicação, se expressar os seus sentimentos, aprender com o outro, todas essas questões de relações interpessoais, mas principalmente de comunicação, a gente tem um momento que o sinal vermelho fica verde, que é justamente quando ela fica perto do mar e dá indícios de que ali, né, o mar pode mudar algo para ela, que é um ambiente bem diferente da escola. Inclusive tem neste momento uma cena em que ela vê as pessoas da escola dela, ela se afasta, se esconde, e ela não se sente bem com tudo isso, nem com se esconder, certo? Nem com a atitude dela, nem com a atitude de quem machucou, nada satisfaz. Ela se fecha e entra em contato, nesse momento que ela está se fechando, se colocando apenas para o pensamento dela, ela entra em contato com memórias do que ela considera liberdade. E essas memórias elas são ligadas a um aquário da infância dela. A mãe dela trabalhou no aquário, o pai dela ainda trabalha no aquário, mas ela lembra dessa felicidade que ela tinha, essa sensação de liberdade que o aquário trazia para ela. Só que é uma liberdade um pouco falsa, porque se trata de um aquário. O aquário é um ambiente fechado. Então eu vou tentar introduzir essa questão a falsa esperança de que algum ambiente te traga uma certa felicidade, só que é porque você está por fora disso, você não está dentro disso. Assim como no aquário, ela, na escola, ela tá dentro do aquário. Então, ela hoje é obrigada a interagir com pessoas num local fechado chamado escola, que não necessariamente ela desejaria fazer isso. Ela não necessariamente desejaria interagir com as pessoas, ou ela não necessariamente gostaria que isso fosse imposto, que ela interagisse com as pessoas. Ela poderia muito bem estar muito animada para ir para a escola e curtir as coisas da escola, amizades, handball, tudo que ela gosta, certo? Mas chega lá, a realidade é outra, porque lá dentro da escola a realidade é outra. Então, assim como ela olhava para o aquário e achava aquilo maravilhoso, um símbolo de liberdade, ela também tinha essa ilusão com relação à escola, e essa ilusão foi quebrada. Por isso que existe a comparação entre escola e aquário. E assim como no aquário, ela não tem como sair dessa situação sozinha. E como eu disse, quem tá de fora pode achar essa ideia de escola com amigos e interações algo positivo, assim como ela enxerga o aquário. Mas para ela que tá dentro e para os bichos que estão dentro, é sufocante. Eles têm que interagir com outros bichos obrigatoriamente. Eles não têm o espaço do mar para sair e dar um tempo dos amigos. Então depois que o filme faz essa
comparação entre os dois ambientes fechados, mas que podem representar liberdade para alguém, ela vai e ela entra nos bastidores do aquário. E agora ela vai ter contato com aquilo que tá por trás da ilusão dela, certo? Ela vai ter contato com a realidade. E ela conhece um garoto que entra nesse aquário, aquele ambiente fechado, aquele ambiente recluso, e ele se diverte. Só que tem uma questão aí. Ele se diverte porque ele tem como sair. Ele tem como sair daquilo, tem como voltar para aquilo, ele tem como ir para o mar, ele tem a liberdade de ir e voltar desse ambiente fechado. Ele não precisa viver confinado nesse local e ele tem um ambiente externo favorável, um ambiente que é novo para ele. Ele foi criado por dugongs. Dugongs são mamíferos aquáticos parecidos com peixe-boi. Ou seja, ele foi criado livre. E a gente percebe durante o filme que ela tem uma criação um pouco complicada, os pais delas não se dão muito bem e ela não se dá muito bem com a família. Diferente dele, ele foi criado livre, ele foi criado pelo mundo, digamos assim. Só que essa criação pelo mundo acabou gerando uma situação um pouco inusitada, que é uma limitação. Por ter vivido muito tempo na água, ele precisa sempre estar se molhando ou com a pele úmida, assim como mamíferos aquáticos. Porém, apesar dessa limitação dele, ele não tem medo de sair, ele não se esconde, ele se mostra mesmo em ambientes não favoráveis, mesmo no seco. Já a Ruka, que mora com a mãe, que é aparentemente alcoólatra no início do filme, e o pai, que trabalha no aquário, mas não faz tanta questão assim da filha, de entender a filha, de dar atenção para a filha, ou seja, ela é negligenciada. A escola, que é um ambiente que replica muita coisa do que você aprende em casa, porque como você se relaciona em casa é também muito como você se relaciona na escola. Então em casa ela não consegue interagir, os pais dela não deram um ambiente favorável para ela se expressar, então ela também não consegue se expressar na escola. Então se ela chorar em casa, por exemplo, ela tem que se levantar e cuidar de si mesma. Isso é mostrado durante várias vezes nesse começo. Só que esse cuidar de si mesmo na escola, de reagir e tomar atitudes com relação ao que te machuca, mas atitudes contra aquilo que te machuca, né? Isso não é bem visto, essa revidar, essa vingança, digamos assim. Então, ela não quer se mostrar em ambientes não favoráveis como a escola porque isso machuca e porque ela não sabe como fazer isso sem se machucar. Na casa dela, isso já é assim. Ela não consegue falar com a mãe, ela não consegue se expressar com a mãe não consegue se expressar com ela, é sempre uma questão de cobrança, é sempre uma questão de ela é culpada, então ela não consegue falar, não consegue conversar, ela não tem uma troca com ninguém. E o Umi, que é o rapaz que foi criado pelos peixe-boi, assim como o Sora, que é o irmão dele, né? O Umi, ele tá querendo conhecer o mundo. Ela conhece o mundo, mas é o dia a dia dela. Pra ele é tudo novidade. E é aí que começa uma questão muito importante do filme, que é a questão de criações diferentes, pontos de vista diferentes. O que é novidade para você, para mim é dia a dia. O que é dia a dia para você, para mim é novidade. E é essa troca que faz a gente crescer, porque ela não presta mais atenção nas coisas que são únicas do mundo dela. Já para ele tudo é muito interessante. Então o anime ele mostra literalmente que algo bom ou ruim é sempre diferente de acordo com o seu ponto de vista e a sua história prévia sobre o que você viveu e como você enxerga e foi ensinado a enxergar tudo ao seu redor. A gente tá falando de crianças aqui, a gente não tá falando de adultos, tá? Então essas pessoas estão em desenvolvimento e essa é a ideia também do anime, desenvolver-se. E existe um momento importante que também é uma virada de chave no anime, que é o momento que ele fala que animais e plantas brilham quando querem ser encontrados, que é uma maneira de chamar a atenção. E ele tá dando aí uma mensagem direta para ela, de que ele vê que ela tá pedindo ajuda, porque ele encontrou ela e ela confirma isso, certo? Que ela tava querendo ser encontrada por ele. A todo momento, tudo ao redor dela indica que ela está brilhando, ou seja, que ela está pedindo atenção, que ela quer ser encontrada, que ela quer ser vista. Os bichos ao redor dela seguem ela, justamente por causa disso, porque, como ele falou, as pessoas brilham para que os animais achem elas, e os animais brilham para que outros animais achem elas. Olha quanta coisa ele já definiu o problema da personagem, ele já definiu
como ela quer ser encontrada, já definiu que ela tem uma falta incrível de comunicação. Lá para meia hora do filme, ele entra no aspecto comunicação e a partir daí é só isso, cara. É comunicação o tempo inteiro. Ele entra no aspecto da comunicação, ele fala como as baleias conseguem se comunicar mesmo à distância e fazer-se entender sem palavras complicadas como nós humanos usamos, que elas conseguem se comunicar diretamente através de sentimento, uma maneira de linguagem que não são palavras, coisa que ela hoje, Haruko, com as pessoas da escola, com a família, ela não consegue se expressar com palavras. Então, quais outras maneiras são possíveis para que ela se expresse? Ela está distante de tudo isso, ela não consegue passar as emoções, ela não consegue entender as emoções dos outros. Ela não responde a mãe quando a mãe pergunta, ela não responde o pai quando o pai pergunta, não responde nem diretamente nem indiretamente. Ela não consegue falar que está machucada. A tristeza dela não chega a ninguém, como eu já falei. Só que ela sempre buscou isso. Ela sempre buscou ser vista. Por isso, desde pequena, os bichos do aquário a seguiam, porque ela estava sempre brilhando. Então, quando ela conhece o Sora, que é irmão do Umi, o Sora é literalmente tudo isso. Ele é direto. Ele consegue enxergar ela diretamente. Ele enxerga que ela está solitária. Ele fala o que pensa e confronta ela com os sentimentos dela, coisa que ninguém fez. Porque ninguém enxerga ela. E ela se incomoda. Pela primeira vez, alguém tá olhando pra ela e falando coisas dela, tocando nos sentimentos dela. E aí ela se incomoda e se afasta, porque ela não tá acostumada com isso, de estar tão exposta. Afinal, como alguém pode entrar nessa casca dura que ela se colocou? Devido, claro, a todos os traumas que ela viveu. Então, como alguém consegue entrar nisso, confrontar ela sobre o que ela colocou dentro dessa casca? Como que alguém quebra essa casca assim do nada? A pessoa acabou de conhecer. E aí, eles que têm essa característica de liberdade, de ser compreensível, de entender o sentimento, porque eles tiveram contato com a natureza durante a vida inteira, né? Eles foram criados por Dugongos, lembrando? Eles falam que ela tem o mesmo cheiro que eles. Que nada mais é que dizer, essa pessoa, ela tem o potencial de ser como a gente, de ter essa sensibilidade que a gente tem, de ter essa comunicação que a gente tem. Ela tem essa habilidade, mas ela não teve as condições para desenvolver isso. E mais uma vez o Sora confronta essa falta de comunicação da Haruka. Quando eles fogem pelo barquinho, a Haruka tá fugindo da mãe. Eles pegam um barco e foda-se. O Sora e o Umi ligam o barco, pegam o barco e vão embora. E vão curtir o mar, a liberdade. E a mãe tava procurando ela. Mais uma vez, a Haruka ela prefere se afastar do que enfrentar a mãe, ou até mesmo questionar a atitude deles de estarem fazendo isso. Então o que o Sora faz? O Sora vai lá e joga na cara dela de novo. Tá, você tá preocupada que agora a gente tá no meio do mar, porque eles estavam no meio do mar e acabou meio que a gasolina. Você tá preocupada que agora a gente tá no meio do mar, mas o que você fez pra evitar isso? Você falou pra gente parar? Você tomou alguma atitude pra gente não fazer, ou você só pensou em você mesmo e em fugir sem pensar no que isso podia trazer de negativo pra você? Então veja como você mesma tá se sabotando quando você não se comunica. É isso que ele tá falando pra ela. Então por que você não se comunica com as pessoas pra que elas não te machuquem mais? Por que você não é direta com as pessoas sobre o que você sente? Por que você não deixa as pessoas te ajudarem? O Sora fez o que ninguém na história da vida dessa menina fez, confrontando ela sobre você precisa falar o que você sente, o que te incomoda. Senão as pessoas vão apenas te levar. E você vai porque você quer fugir de uma situação e você vai aceitar apenas. E aí acontece de novo. Porque quando ela entra na água, porque eles chamam, vem aí, entra na água. Só que assim, eles viveram na água a vida inteira. Eles sabem nadar e o caramba quatro. Ela não. Ela quase se afoga. Então ela podia ter dito pra eles, eu não consigo nadar como vocês. Mas ela não diz nada. O que ela faz? Ela tenta se virar sozinha, coisa que ela tá tentando fazer ao tempo inteiro. Em vez de ela se comunicar, ela tenta se virar sozinha. Então o que ela faz? Ela desce sozinha, ela dá o jeito dela pra ir sozinha e não depender deles. Segurando uma corda, usando o snorkel, o caralho é 4. Mas obviamente que isso dá errado de novo. Então ela não se comunica e ela não consegue interagir com as pessoas para que elas a ajudem. E aí eles só salvam ela porque eles veem que ela tá quase morrendo. Mas não porque ela tá gritando ajuda. Tem até a cena que ela tá com o guarda-chuva, mas ela tá no meio do temporal, ela tá se molhando. O guarda-chuva não tá protegendo nada ali. Então é uma proteção ilusória. E só serve para que ela consiga novamente fugir. Então, novamente, ela não tá se preocupando com o risco que ela toma ao querer, por exemplo, proteger o Umi. Ou ao entrar no mar sem resistir. Ele puxa ela pro mar e ela vai. Você tá entendendo?
Porque é uma liberdade, porque é uma fuga, porque ela tá saindo daquilo. Então, já que tá na chuva, vamos entrar no mar, que o mar se molha mesmo, não tem problema nenhum. Só que isso desenvolve nela também, nesse exato momento, uma necessidade de proteger alguém. Porque ela sabe como... Ela sabe que isso pode ser perigoso. E ela sabe como ela precisa de alguém pra proteger ela, só que ela não tem. Então ela fala, bom, já que eu não tenho isso, então eu vou proteger o Umi. Só que nessa de vou proteger o Umi, mas não tem ninguém pra me proteger, ela é puxada por ele pra fazer o que ele quer e ele abandona ela assim que ele chega no objetivo dele. E agora ela fica sozinha, porque não tem ninguém pra proteger ela. Porque não tem ninguém que tenha entendido que ela precisa ser protegida. Não tem ninguém que saiba que ela precisa ser protegida. O Umi puxou ela, ele falou, me proteja. Ele segurou no braço dela e falou, você vai vir comigo porque eu quero que você me proteja. É basicamente isso que ele fez. Ele não precisa nem falar, ele só agiu. Mas é isso que ele quer dizer com pegar no braço dela e falar, vem comigo porque eu quero que você me proteja. E ela não, ela vai puxar o braço de quem? De ninguém, porque ela não, nesse momento ela não tem essa consciência de que ela precisa puxar o braço de alguém pra falar, me ajuda. E aí o anime vai entrando mais e mais, cada vez mais nessa questão de comunicação, de quem você é, de como você desenvolve. Então aí por volta de 1 hora do filme, tem uma analogia entre humanos e universo, como eles têm semelhanças, né? São vastos, como as pessoas não conseguem enxergar boa parte dessa vastidão. Tem até a questão da matéria escura, né? Que 90% do universo é formado por matéria escura, mas a gente não consegue enxergar. Como coisas são invisíveis aos olhos dos outros, é preciso ter uma sensibilidade, uma curiosidade para compreender cada vez mais as pessoas ao redor. Também fala sobre a capacidade do universo e das pessoas em terem seu próprio brilho e atrair os outros para si. Tem essa parte, essa reflexão entre o universo cosmos e o universo interno. E aí a gente vai para uma outra parte, é quando o Umi fica doente. E ela começa a ter alguma conexão com a família dela. Pelo cuidado, pelo carinho que ela uma vez teve quando criança e que ela não tem mais contato. Ela começa a ter lembranças e essa lembrança é um indício de um vínculo que ainda existe, mas está hoje distante. É o início da Haruka aprendendo a cuidar e a ser cuidada e a expor os seus sentimentos, a expressar empatia. O Umi obriga ela a cuidar dele. Então ela vai ter necessariamente que desenvolver habilidades para cuidar dele. E uma delas é a empatia. E a empatia é um início de expressão. A empatia é um início de comunicação. Então se você é forçado a ser empático porque alguém está pedindo para você, implorando e colocando você na situação de você ter que protegê-la, você vai desenvolver essa habilidade de se expressar, sim. E aí ela até fala com o Sora, por exemplo, sobre a luz interna dela que ela acha que tá sumindo. Que essa parte dela, que ela considera que é o brilho dela, tá entrando mais em esquecimento e pode ser que ninguém veja isso. Aí o Sora percebe tudo isso nela. Ele enfia um brilho nela. Ele pega um negócio do meteoro que brilhou durante o anime inteiro, enfia na barriga dela, bota na boca dela e faz ela engolir. Você vai ter brilho, sim senhora. Que papo é esse que não vai ter brilho? É ele dizendo que tem gente aqui fora de você, da sua individualidade, que pode sempre alimentar e renovar o seu brilho interno. Nem que essa pessoa suma, no caso Sora, né? Nem que a vida dela acabe em algum momento, ela desapareça, ela fez parte disso, ela colocou um brilho em você. E cabe a você também fazer isso com as pessoas. Passar o seu brilho para elas, transmitir o que você tem de único para elas, abrir o seu próprio estômago quando elas estiverem se desfazendo. É você se doar para outra pessoa e deixar que as pessoas se doem para você. E nesse momento que o Sora meio que se sacrifica pelo brilho da Haruka, acontece uma outra coisa, que é o Umi perder a habilidade de falar a língua dos humanos. Mas o que ele tá tão diferente da Haruka, que antes não se comunicava com ninguém e tinha seu brilho se desfazendo? Agora é ele que não consegue se comunicar. Agora é ele que precisa do brilho de alguém para se colocar no mundo novamente. Então, o Sora deu o brilho para ela, para que ela pudesse dar o brilho para outras pessoas. E agora o Umi precisa. O Umi que puxou ela para protegê-lo, agora ele precisa disso. E aí o anime dá uma pausa nessa questão, volta um pouco para a família
da Ruka. Então o pai finalmente ele confronta a mãe sobre o fato de tanto ela quanto a Ruka quererem serem ouvidas, mas não conseguirem falar. Eles finalmente começam a se entender, a jogar o lixo acumulado fora. Falam em começar do zero, no sentido de buscar entender um ao outro, se comunicar, ajudar o outro a superar e a compartilhar a luz interna de cada um, que foi o que eu falei. Ou seja, o que falta em um mais o que o outro tem, certo? Então os brilhos eles se complementam, as suas dificuldades elas se complementam com as habilidades do outro e vice-versa. E depois desse parênteses familiar, quando a baleia aparece, a baleia que é meio que o foco desse mistério do anime, é a Ruka que leva o Umi, que carrega ele. E aí tem uma senhorinha do barco que ela fala mais uma vez sobre comunicação, como para expressar emoções apenas palavras não são suficientes, para transcrever tudo que a gente sente, todas as nuances do universo dentro da gente, a gente precisa de outras maneiras. Música, som, poesia, arte, né? E como essas emoções, né, que a gente passa uns para os outros, elas podem ser passadas também através dessas maneiras diferentes para outras gerações, né? Não só para a geração, não só para as pessoas que estão ao seu redor, mas isso é passado para outra pessoa que passa para outra pessoa e assim por diante. Sabe? A comunicação ela se espalha, não importa a distância. E aí o que acontece? A Ruka tá no barquinho da velha do barco e ela pula no mar. Por que ela pula no mar? Ela acabou de se deixar ser levada pelas emoções dela. Ela consegue entender o Sora e o que ele sentiu. E aí nesse momento é mais uma vez ela aprendendo. E ela tá aprendendo através de se deixar levar pelo sentimento e pela experiência do outro. A se comunicar de uma forma diferente, e ela tá aprendendo como há de maneiras diferentes de se comunicar. Então não só porque a velhinha falou, mas porque agora ela tá entrando em contato com essas maneiras diferentes de se comunicar. E nesse momento que ela se joga no mar, o Umi não a segue. Porque nesse momento agora ele não tá aberto, ele tá fechado no mundinho dele, tá sonolento, certo? Só que ao mesmo tempo ela não precisa dele, porque ela não precisa nesse momento mais da proteção dele. Ela não tem mais medo de nadar, ela não tem mais medo de se envolver. Então, um dos motivos que ela precisava de proteção era para fazer uma intermediação entre ela e o mundo. Quando ela não precisa mais dessa intermediação entre ela e o mundo, ela se joga. Ela não tem mais medo de nadar, ela não tem mais medo de se envolver, ela não tem mais medo de ser levada pela corrente. Ela aprendeu com o Sora e com o Umi e mudou por dentro a ponto de não precisar de cordas como ela utilizou no barquinho, ou snorkel, ou qualquer coisa que aprenda ou a faça sentir insegura por estar sozinha e utilize disso para se sentir mais segura. Então ela não tem mais essas amarras, ela apenas se deixa levar. E muito porque ela sabe que ela não está sozinha no meio do mar. No meio dessa solidão toda, ela não tá sozinha, porque ela hoje é o resultado do brilho que o Sora compartilhou com ela, da relação que ela teve com o Umi. Mesmo ele não estando mais perto, ele faz parte dela. E aí a gente tem uma cena maravilhosa que ela é engolida pela baleia. Ou seja, ela é engolida por todos os sentimentos que ela aprendeu, por toda essa experiência que ela vivenciou, por tudo que tá dentro dela. Ela entra em contato com as coisas mais profundas e solitárias, e ela começa a enxergar que a vida e brilha mesmo nos lugares mais escuros e longínquos dentro dela. Claro que entrar em contato com tudo isso dói, certo? Ela precisa ainda de um lugar para se proteger, ela precisa de uma bolha para enfrentar o tufão de emoções boas e ruins que ela vai enfrentar ao confrontar quem ela é de verdade. E nesse momento ela escuta a música da mãe e ela finalmente vai entrando em contato com os sentimentos da família, porque a coisa mais profunda e o problema mais profundo que ela tinha é justamente o relacionamento dela com a família, não com a escola. Ela consegue finalmente entender que tudo isso faz parte dela, por mais que ela negue. Por mais que ela negue a família, que ela negue a sensação que ela tem com a família, de que a família não a protege, por exemplo, a família faz parte dela. E por mais que isso doa, por mais que isso seja triste, existe uma conexão ali. E ela consegue finalmente entender tudo isso. Tem uma cena maravilhosa, que é a sombra do Umi, que aparece, né? Pegando a luz dela à força, para transformar na dele. Mas ela não deixa. E então existe uma competição inicial, mas no caminhar, no desenvolver-se desta corrida, desta competição, chega um momento que eles têm o mesmo objetivo.
isso deixa de ser algo forçado para ser a busca de trazer luz ao Umi. Então, o Umi queria tirar a luz dela à força. Ela não deixou, vamos buscar juntos. Aí ela pega a luz e fala, não, agora eu vou te dar a luz. Porque eu sei que você precisa, mas você não precisa pegar a força de mim. Eu vou te passar o que eu acho que eu devo te passar. Então assim ela salva ele e o protege. Ela fez a parte dela. Ele pode desaparecer, ele pode sumir, mas o que ela fez, ela, sabe, ficará sempre presente. O que ela doou e o que ela fez mudou ela e ele para sempre. Um faz parte do outro agora, mesmo que em memórias. Então as luzes que se passaram de um para o outro continuam, né? É uma mudança, é um novo ciclo, é a ausência de pessoas, porém a ausência ainda não é total, porque existe a presença das pessoas do que você aprendeu com elas dentro de você. Termina tudo isso, essa viagem louca, os pais encontram a Ruka no meio do mar e eles estão juntos, certo? E então ela fala com a senhora do barco, que conta que ela também conheceu garotos do mar e como eles fizeram ela entrar em contato com o que ela é, o porquê ela existe, como ela tem uma história e como essa história está em cada parte dela sem ela querer, mas está ali para sempre, para ser contada, vista e compartilhada. A história pode ser triste, feliz, feia, bonita, apenas confie na sua história, porque ela é perfeita assim como você. Essa mensagem que ele dá, porque a perfeição, ela é completude. A perfeição é ter todas as facetas. Não é ser só uma emoção, não é só felicidade. A perfeição é você ter todas as facetas dos sentimentos e conseguir explorar cada um desses sentimentos para o seu desenvolvimento, para o seu benefício, para o benefício do próximo. Então o que acontece? Ela, ao invés de fugir correndo da escola como no início do filme, agora ela volta correndo para a escola, porque ela não precisa mais fugir das coisas e agora ela pode encarar seus medos e se comunicar com tudo que ela aprendeu durante esse período. Então ela não precisa ter mais medo de ir para a escola e se sentir injustiçada, porque agora ela vai falar, estou se sentindo injustiçada, aconteceu isso, isso e isso, se você não me enxerga dessa maneira, agora eu vou fazer você enxergar. E aí nos pós-créditos tem uma cena maravilhosa, o irmão da Ruka nasce, e, ou seja, a família voltou a coexistir, existe uma conexão, certo? E ela é responsável por cortar o cordão umbilical do irmão dela com a mãe. Porque sim, ela também vai ter responsabilidade por esse novo ser único que acabou de nascer. Ela vai ter que compartilhar da luz dela com ele e transformar esse novo ser humano em alguém que vai juntar todas as luzes dela, dos pais, as luzes que ele tiverem de amigos, enfim, todas as experiências de cada um. O que foi passado, por exemplo, da avó para a mãe, que foi passado para a Ruka, que agora vai ser passado para ele, né? A música que é da família, o sentimento de gerações e pessoas variadas que nos constroem as pessoas ao nosso redor. Então, tudo isso que aconteceu é possível apenas pela comunicação. Não apenas em palavras, mas em sentimentos e formas diferentes de se expressar. E essa foi a review gigante de Kaiju no Kodomo, que é um filme incrível. Eu acho que tem tudo isso pra falar mesmo. Dá pra você, sabe, nadar literalmente nesse filme. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês assistam, se vocês não assistiram ainda, Kaiju no Kodomo. E se divirtam com essa, assim, além de esteticamente absurda produção, você também tem toda essa discussão sobre comunicação e se colocar no mundo, por mais que seja difícil.